livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 13. Diz o seguinte, Gênesis 22, 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Versículo 14. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Diga glória a Deus. Irmãos, queria começar perguntando aqui, quem se acha uma pessoa curiosa? Quem é curioso aí? Quanta gente curiosa, meu Deus, né? Você sabe, gente, que curiosidade tem níveis, né? Agora eu quero saber quem que é curioso mesmo. Quem aqui, quando você passa numa rua, você vê o nome de uma pessoa, você fica tão curioso assim, fala, puxa, quem será que foi essa pessoa? Aí você entra lá no Google para pesquisar. Levante a mão aí. Isso, um pouquinho como eu. Irmãos, eu faço isso. Pastor, o senhor não tem o que fazer, eu tenho muito o que fazer, viu, irmãos? Né? Mas é curiosidade mesmo, é a gente que gosta de história, né? A gente gosta de saber a história. E por que a gente põe ali o nome de uma pessoa numa rua, o nome de uma pessoa, às vezes, num prédio? É para que a gente possa lembrar, saber, conhecer aquela pessoa, porque ela marcou algo, ela fez algo que deixou ali uma marca. E a Bíblia diz, então, que um dia Abraão, ele fez a mesma coisa. Abraão, ele teve uma experiência com Deus, e essa experiência foi tão profunda, tão poderosa, que aquele lugar, que aonde ele estava, ele colocou um nome naquele lugar, como se fosse o nome de uma rua, e ele pôs um nome naquele lugar. E qual foi o nome que Abraão colocou naquele monte? A Bíblia diz que ele colocou o nome de Deus Proverá. Olha que bênção, irmãos. Esse nome, Deus Proverá, é a tradução para nós no português. Mas lá no original, quando você lê a palavra que diz Deus Proverá, sabe o que está colocado lá? Jeová Jirê, o nome de Deus, irmãos. Jeová significa Senhor, Jirê significa provedor. Ele colocou naquele lugar o nome de Deus, falou assim, esse lugar eu vou pôr o nome, Jeová Jirê, o Deus que provê toda a necessidade. Irmãos, quando nós olhamos no Velho Testamento, era comum, quando uma pessoa ela ia buscar a Deus, numa determinada área que ela precisava, ela buscava a Deus por um nome que representava aquilo que ela precisava de Deus. Não é que tinha uns outros deuses, era apenas um Deus. É como se fosse mais ou menos assim. Por exemplo, eu estou aqui na frente de vocês. Quando vocês me chamam, e vocês precisam de mim para algo, vocês chamam quem? O pastor Daniel. Porque vocês querem que eu haja, que eu atue como pastor. Mas a minha filha, ela não diz pastor Daniel, que ela não quer que eu faça algo como um pastor, ela quer algo que eu faça algo como pai. Então ela diz o quê? Paizinho Daniel. Aí eu já sei que sempre vai vir um dinheirinho depois, né, gente? Né? E se for paizinho, aí só vai aumentar o valor do Pix, que a gente tem que fazer para a conta dela, né? É assim da mesma forma. Então, quando alguém precisava de uma cura, de uma enfermidade, ele ia orar e falava assim, Deus, Jeová Rafá, o Deus que cura. Quando a pessoa precisava que Deus fosse na frente dela, para enfrentar as batalhas, chamava-se Jeová Nissi, que significa que Deus, ele é a minha bandeira. E como sabe quando a gente vê aquelas cenas de filme de um exército, as bandeiras vão na frente. E a Bíblia então diz aqui que Abraão disse o quê? Jeová Jirê. Por que Abraão chamou aquele lugar de que Deus é o Deus que provê? Porque ele teve uma grande experiência de provisão de Deus. Se nós voltarmos alguns versículos antes, a partir do versículo 1 do capítulo 22, a Bíblia diz que Deus chegou para Abraão e fez um pedido a Abraão. E pediu, Abraão, eu quero que você sacrifique o seu único filho, Isaque, o filho que você ama. Pastor, por que Deus pediu isso? Presta atenção, irmãos, Deus não tem prazer nenhum em sacrifício de pessoas, de crianças, amém? Deus abomina isso. Nunca foi a ideia de Deus, não era a intenção, tanto que Isaque não foi sacrificado. Ele não foi sacrificado. Na verdade, o que Deus estava fazendo apenas era um teste com Abraão. Estava testando o coração dele e ver se Abraão ele podia amar a Deus acima de todas as coisas. E a Bíblia então diz que Abraão chama o seu filho e fala, Isaque, vamos lá com o pai, a gente vai fazer um sacrifício, só que ele não contou para o filho que ele que ia ser sacrificado, né? Falei, lá vamos fazer um sacrifício. E a Bíblia então diz que eles vão, e no meio da história a Bíblia fala que Isaque chega para Abraão, para o seu pai e fala assim, pai, a gente está fazendo um sacrifício, mas eu estou vendo aqui que a gente tem a lenha, a gente tem a faca, a gente tem as cordas para amarrar o animal, mas pai, está faltando um animal aqui.
E ali então Abraão, mais ou menos, olhando para o filho, talvez ali inquieto, não sei lá o que está acontecendo, ansioso, com cheio de dúvida, falou: calma, filho, Deus vai prover um animal para o sacrifício. Calma, fica calmo. E a Bíblia então diz que ele some no monte, e Abraão amarra Isaque, e quando Abraão está prestes ali a sacrificar Isaque, o anjo chega e fala: Abraão, Abraão, para com isso, eu não quero que sacrifique Isaque não, é só um teste, e você passou nesse teste, Abraão. E quando os olhos de Abraão percebem, ele olha do ladinho ali, no meio do arbusto, está ali um carneiro, que Deus supriu para que ele pudesse fazer o quê? Ali o sacrifício, e a provisão de Deus aconteceu. E a grande notícia, irmãos, é que esse mesmo Deus também está aqui para suprir nas nossas vidas. Você pode clamar hoje: Jeová Jireh, o Deus provedor na sua vida, e Ele pode prover, irmãos, tudo que nós precisamos. Ele é o Deus do impossível, não há nada difícil, impossível que Ele não possa prover. Mas lembre-se, não busque a provisão de Deus só na mentalidade material. Ele pode prover saúde para o teu corpo, Ele pode prover uma direção, uma solução para um problema, Ele pode prover uma pessoa que possa advogar a tua causa, alguém que possa defender você. Sabe quando você precisa falar algo para uma pessoa, mas muitas vezes você não tem acesso a essa pessoa, ou ela não vai te ouvir porque você não tem influência sobre ela? Eu quero declarar, irmãos, Deus já colocou isso no meu coração, Ele estará enviando pessoas à sua frente, pessoas que vão advogar a tua causa, que vão lutar por você. Você toma posse disso em nome de Jesus. Ele é o Deus que provê o livramento para nós, é o Deus que provê inteligência e sabedoria, o Deus provedor. Ele está aqui para ouvir a nossa oração. E nessa noite, eu louvo tanto a Deus por você estar aqui ouvindo essa mensagem, você que está no culto online, porque eu tenho certeza que Deus vai manifestar essa provisão na sua vida. E nessa mensagem Deus quer mostrar para nós algumas formas de como que acontece essa provisão de Deus, algumas características da provisão de Deus na nossa vida. E a primeira característica que eu queria compartilhar, de como que se manifesta a provisão de Deus, é nós entendermos, irmãos, que a provisão de Deus se manifesta no tempo dele e não no nosso tempo. Deus, ele vai suprir, mas no tempo dele, não no nosso tempo. Isaac estava ali um pouco ansioso: pai, cadê, como que vai ser? E Abraão falou assim: calma, Deus vai prover. Um dos principais obstáculos, irmãos, que tem impedido muita gente de experimentar a provisão de Deus na sua vida é a ansiedade. A ansiedade é o desejo de trazer o futuro para o presente e querer que Deus antecipe as coisas, mas nós temos que entendermos que Deus tem o tempo dele, e o tempo dele não é igual ao nosso. O nosso tempo, ele é cronológico. Hoje é dia 5, depois é dia 6, depois é dia 7, mas o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Você sabia disso? A Bíblia vem dizer para nós que 1000 anos é como um dia para Deus, e um dia é como 1000 anos. Olha que coisa, irmãos, tremendo. Olha a sabedoria de Deus, e olha o tempo dele. O tempo dele é totalmente diferente, e ele sabe a hora de todas as coisas. Ele sabe o tempo correto de tudo. Quando Deus, irmãos, ele opera no seu tempo, veja bem, ele não está sendo aqui, ele não está sendo assim, caprichoso, no sentido, não, eu vou mostrar quem manda, eu vou fazer as coisas na minha hora. Às vezes, sabe, aquele chefe que quer mostrar que manda, porque tem muito chefe que quer mostrar que manda, né? Às vezes ele dá umas ordens assim, só para mostrar que ele manda, mas Deus não é assim. Quando Deus faz, irmãos, é porque ele sabe a hora certa mesmo. Salmos 1, verso 3 diz que aqueles que confiam no Senhor são como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, e olha o que diz o texto, dá fruto na hora certa. Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Deus sabe a hora que essa porta deve se abrir, Deus sabe a hora que o coração daquela pessoa tem que ser tocado, Deus sabe a hora desta cura, Deus sabe a hora daquele valor chegar. Eu lembro de certa vez, um tempos atrás, antes da gente viver esses últimos anos aí tão difíceis, um irmão me procurou para compartilhar um testemunho. E depois desses meses, né, de que a gente passou, aí a Bíblia diz, ele estava dizendo que ele falou assim: pastor, olha o que aconteceu comigo, eu tinha um dinheiro para receber, pastor, eu já tinha ganhado a causa, estava na mão do juiz para assinar, ficou 10 anos, pastor, esperando esse dinheiro. 10 anos eu fiquei esperando, e falava: Deus, cadê a hora, por que o Senhor não tem, o Senhor não faz? E a gente, irmãos, no nosso tempo, a gente não consegue entender por que Deus não faz. Tinha que ser agora, eu precisava fazer isso. Irmãos, 10 anos se passou, ele não recebeu aquele dinheiro. Depois que entrou a pandemia, 3, 4 meses ali, aquele momento tão difícil que ele estava no trabalho dele, que ele não tinha renda nenhuma, aquele dinheiro, irmãos, saiu de forma sobrenatural.
E eu falei assim: pastor, Deus foi muito bom comigo, Ele guardou o dinheiro para a hora certa, Ele guardou aquilo para a hora correta. Deus, irmãos, também tem esse tempo especial para você. Ele sabe quando devem acontecer as coisas. Irmãos, eu tive um privilégio muito grande, no final da minha infância e toda a minha adolescência, comecinho da juventude, de acompanhar o meu pai na construção da igreja. E, irmãos, e foi um período de provisões, de histórias, de provisão de Deus, que Ele nunca falhava, mas Ele também sempre trazia na hora certinha. Eu lembro que uma vez nós estávamos aqui na construção e o cimento já estava acabando, e não tínhamos dinheiro para comprar mais cimentos, e meu pai estava um pouco chateado, porque ia ter que parar a construção. Ele falou: olha, nós vamos terminar aqui, lavar as ferramentas, no dia seguinte a gente vai. Eu sempre pequeno, sempre junto ali com ele, e ali a gente sentou assim, porque já estava, não tinha mais o que fazer. Quando, irmãos, ali de repente, olha o que aconteceu. Aqui na Castelinho, um caminhão passou de cimento, derrubou alguns sacos de cimento, e alguns pré-adolescentes da nossa igreja, estão até hoje na nossa igreja, né? Naquela época eles eram pré-adolescentes, agora já são pais, já tudo, moravam aqui pertinho. Quando eles foram lá, pegaram uns carrinhos de pedreiro, colocaram o cimento dentro do carrinho, e estava aqui meu pai, e a gente orando: Deus, como que a gente vai fazer? De repente chega aqueles meninos com os carrinhos e falam assim: pastor, o senhor está precisando de cimento para a construção? Esse é o nosso Deus, irmãos. Por isso, não viva ansioso, deixa Ele agir, deixa Ele fazer. Sabe, irmãos, Deus não revela para nós, porque Ele sabe quando que tem que acontecer, Ele sabe a hora certa. Sabe, irmãos, se Deus revelasse tudo, a gente poderia estragar o que Deus está fazendo, nós poderíamos querer interferir naquilo que o Senhor está realizando. E sabe, igreja, quando a gente aprende a trabalhar com Deus, sabe o que a gente aprende? Que quanto mais tempo está demorando, aliás, demorando num certo sentido, né? Demorando no nosso tempo. No nosso tempo está demorando, mas no tempo de Deus nada está atrasado. Mas quanto mais demora o nosso tempo, é porque Ele está preparando algo maior e melhor para as nossas vidas. Ele está preparando você para essa bênção. Às vezes você não está preparado para aquilo ainda, e Ele prepara você. Por isso, descanse nele, deixa Ele agir no tempo dele, na hora dele. A segunda característica, irmãos, da provisão de Deus, é que a provisão de Deus se manifesta também na nossa obediência, e nós temos que obedecer até o final. Às vezes nós estamos muito perto do milagre chegar, muito próximo daquilo acontecer, e às vezes a gente não consegue esperar, e não conseguimos ser obedientes naquilo que Deus está esperando de nós. A Bíblia diz que aquele carneiro que foi suprido para o holocausto, ele foi suprido lá no finalzinho. Abraão teve que ser obediente até o final. Seja obediente até o final, seja obediente por completo, não seja obediente mais ou menos, não. Seja obediente, irmãos, esperando no Senhor. Preste atenção nisso. Satanás, irmãos, não é um Deus do lado do mal, não. Satanás, ele é infinitamente menor do que Deus, e ele não tem todas as habilidades que Deus tem. Mas Satanás tem uma habilidade, sabe qual é? Ele pode sentir o cheiro da bênção. Eu gosto de usar essa expressão. Ele consegue perceber que algo está chegando, algo está vindo da parte de Deus. E quando algo que está vindo da parte de Deus está muito próximo, começa a intensificar as lutas, intensificar as batalhas. E se essas batalhas estão se intensificando na sua vida, você está ao ponto de assim: pastor, eu não estou aguentando mais, parece que eu vou quebrar, isso aqui é pesado demais, é difícil demais. É porque Deus está chegando com a sua provisão. Ele tem esse tempo. Obedeça a Ele, passe esse tempo confiando. Obedeça e seja fiel enquanto Ele não fizer. Espere sem murmurar, sem reclamar. Espere, até mesmo se for preciso, sem nenhuma explicação de Deus. Deixa eu dizer algo sério, com carinho e respeito. Deus não é o teu Google, não. Tem gente que acha que Deus é o Google dele, tem que dar todas as respostas na hora que quer. Põe o dedo na cara de Deus: Deus, por que isso? Por que isso? Por que que... Irmãos, presta atenção, às vezes, no processo da espera da provisão, pode ser sim que Deus, às vezes, Ele mostre uma coisa, às vezes Ele pode dar um sinal, mas também pode ser que Ele não dê sinal nenhum, não fale nada, e Ele fique totalmente em silêncio. E você vai ter que somente aguardar, com uma única palavra que Ele deu, aquela promessa que Ele entregou a você, aquilo já deve ser suficiente. Mas obedeça até o final, obedeça confiando no Senhor, porque Ele é provedor nas nossas necessidades. Terceira característica, irmãos, da provisão de Deus, preste atenção nisso. A provisão de Deus não é a partir de nós, mas a provisão de Deus é a partir do próprio Deus.
Sabe, um dos motivos porque muitos de nós às vezes não conseguimos confiar que Deus pode suprir a nossa necessidade? Porque quando nós precisamos de uma provisão de Deus, nós começamos a olhar para nós mesmos, e a gente começa a fazer assim uma certa investigação, e começamos a olhar da onde que poderia vir aquele socorro de Deus. E às vezes nós olhamos para nós e falamos assim: não tem de onde vir, não tem parente, não tem herança, não tem aquilo, não tenho crédito no banco, eu não tenho contato, aquela doença não tem tratamento, e você pesquisa lá na internet, não tem remédio para aquilo, e você fala: da onde que pode vir isso, da onde que pode sair? E muitas vezes a nossa fé se enfraquece, porque nós começamos a escolher e queremos definir da onde virá a provisão de Deus. Da onde que Deus proveu aquele carneiro? Nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus fez de algum jeito. Nós não sabemos se já estava lá e Deus tipo assim cegou Abraão, ou depois abriu a visão dele, ou depois Deus colocou, mas não sabemos a forma. E se a Bíblia não diz a forma, porque não é o mais importante, porque o mais importante é crer que Ele vai prover. Por isso não fique amarrado, não deixe a tua fé se enfraquecer, tentando a explicação, tentando saber como Ele vai fazer. Ele é Deus e Ele sabe, e Ele faz a partir dele e não a partir de nós. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Eu posso vir glória a Deus por isso? Mas o que o texto termina dizendo? De acordo com as suas gloriosas riquezas. Quando os discípulos precisaram pagar os impostos, não sabiam de onde ia tirar o dinheiro, a Bíblia diz que Jesus falou assim: vai lá pescar, pega o peixe, dentro do peixe vai ter uma moeda. Olha, irmãos, o que Deus fez. Ele tirou a água da rocha, mandou um maná no deserto. Você lembra da história de Elias? Elias e todo o povo de Israel estavam vivendo um período de muita seca. E aí a Bíblia diz que Deus chamou Elias e falou assim: Elias, eu vou levantar uma pessoa para te sustentar. Irmãos, veja bem, se Deus chega para você e fala: eu vou levantar uma pessoa, meu Deus do céu, você já ia começar a olhar assim: acho que aquele irmão ali, aquele ali, o carrão dele, aquele lá. Aí, irmãos, quando Deus mostra a pessoa que Deus tinha escolhido, Deus falou assim: Elias, vai lá. Aí quando Elias olhou, irmãos, era uma viúva, pobre, pior do que Elias, estava na pior condição que ele. Eu acho que imaginando Elias, eu falei assim: Deus, mas essa pessoa está pior do que eu, que talvez vou ter que ajudar ela. Nosso Deus, irmãos, tem os seus caminhos e a sua forma de agir. E a Bíblia diz que daquela viúva, que aparentemente aos nossos olhos nós jamais imaginaríamos que ela seria a provisão de Deus, a Bíblia diz que Deus multiplicou a farinha, multiplicou o azeite, sustentou ela, sustentou Elias por todo aquele período. Por isso, deixa Deus agir do jeito dele. Não diminua a tua fé, porque você não sabe de onde pode vir, você não consegue explicar. Milagre a gente não explica, milagre a gente experimenta do Senhor Jesus. Por isso, não tome cuidado, não fechar portas antes que Deus abra elas. Não, daqui não, isso aqui não. Tome cuidado. Às vezes a grande vitória financeira na sua vida vai começar às vezes de um emprego pequeno, um emprego de um salário baixo, e você diz: não, eu vou trabalhar nisso, isso aqui ganha muito pouco. Não rejeite sem a direção de Deus. Mas também, se Deus disser: não, pode trabalhar, é pequenininho mesmo, o salário é pouco, mas eu estou aí, pode ter certeza que o Deus de multiplicação está ali trabalhando na sua vida. Quarta característica da provisão de Deus, eu amo essa. A provisão de Deus, irmão, se manifesta com sabedoria. Diga comigo assim: a provisão de Deus se manifesta com sabedoria. Irmãos, Deus sabe o que é o melhor para você, e Ele vai escolher o que Ele vai prover, de que forma que Ele vai prover, e Ele sabe o melhor. Preste atenção, irmãos, olha o que Deus supriu para Abraão. Deus não supriu o carneiro? Supriu. Mas o que Deus não deu para Abraão? Deus não deu uma escada rolante para ele descer do morro. Deus não deu uma tirolesa para ele descer lá. Pastor, o que teve isso? Deus, irmãos, deu o que era o melhor que Abraão estava ali querendo e precisando. E Deus também vai fazer assim nas nossas vidas. Ele vai dar o melhor para você, mas preste atenção nisso: Ele não vai dar tudo que você quer. Pastor, espera aí. Não. Ele vai dar o melhor, mas tudinho que você quer, não vai dar. E quando, irmãos, Deus fala conosco nessa noite que Ele vai dar o melhor é o básico, o necessário, amém, igreja? Mas o melhor também inclui sonhos. Não é que Deus só vai dar o basicão para você, não, Ele vai dar sonhos.
Ele vai dar projetos, vai dar abundantemente na sua vida, mas aquilo que for o melhor. Salmos 37:4 diz o seguinte: deleita no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Sabe, irmãos, presta atenção nisso. Nós vivemos um tempo muito esquisito, um tempo muito diferente, um tempo e uma geração que nunca houve igual na história da humanidade. Nunca houve uma geração tão insatisfeita como a geração de hoje. Nunca houve. A insatisfação, claro, ela não é nova, ela sempre existiu, mas nos dias atuais, por causa do excesso de informações, da internet, de redes sociais, de tanto aquilo que está à nossa frente, de tantas pessoas, nunca houve 8 bilhões de gente, e a gente vendo tudo que todo mundo está fazendo, e tantas oportunidades, a facilidade de ter todas as coisas. Sabe, irmãos, o que está sendo gerado? Uma geração extremamente insatisfeita, que nunca tem o que é o suficiente, nunca tem o que é bom. E se Deus nos der tudinho que a gente quer, sabe o que isso vai fazer? Vai alimentar essa insatisfação dentro de nós, e nós nunca seremos felizes. Filipenses 4:12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu aprendi o segredo de ser feliz. Se ele aprendeu, nós também podemos aprender. E sabe o que o versículo diz? Eu aprendi o segredo. Eu estou contente em qualquer situação da minha vida. Eu tenho pouco, eu tenho muito, eu estou contente. Eu estou livre, eu estou preso, eu estou contente. Veja bem, irmãos, isso não é uma mensagem de aceitação. Não é que você não pode ter ambição na sua vida. Você pode sim sonhar com algo melhor. Aliás, você tem que desejar. Nosso tema nesse ano é prosseguir para o alvo. Você tem que ter o alvo de melhorar na sua vida. Você tem que ter alvos de você ser uma pessoa melhor. Mas ao mesmo tempo que você procura ter o melhor, você procura estar satisfeito e alegre com aquilo que você já tem. Tem 2 caminhos diante de você, né? Na sua frente hoje. Você pode escolher viver triste pelo que você não tem, ou você pode escolher viver feliz por aquilo que você tem. A escolha é sua. Se você quiser ficar triste por coisas que você não tem, com certeza tem muita coisa que você não tem, muitas coisas na sua vida não são como você gostaria. Você terá todos os motivos para ser triste, mas também você tem todos os motivos para ser feliz, porque você pode escolher viver triste pelo que não tem, ou viver feliz por aquilo que tem. E Deus, irmãos, Ele está cuidando de nós, e Ele não vai ficar alimentando essa insatisfação. Eu sei que há muitas pessoas ouvindo essa mensagem que estão cansadas, muito cansadas de conviver com gente insatisfeita. Porque, irmãos, conviver com gente insatisfeita não é fácil, cansa demais. Muitas nossas famílias não estão bem, as famílias não estão num estado bom, porque nossas famílias estão cheias de cobrança, e cobramos, sabe por quê? Porque na realidade a gente está insatisfeito com a gente mesmo. Porque eu não tenho isso, porque eu não fiz isso, porque eu não tenho aqueles seguidores, porque eu não tenho aquele dinheiro, porque eu não sei o quê, e eu estou tão insatisfeito comigo, e eu vou transferindo isso para os outros, e os nossos lares, infelizmente muitos nossos lares, têm se tornado lugares de cobrança, de pressão, que a gente não aguenta, a gente tem que ser tudo. Há maridos, há esposas, filhos, pais que dizem, eu tenho que ser tudo, eu tenho que fazer tudo, e se tivesse 1000 de mim não seria suficiente. Se vocês pudessem ver o que eu vejo aqui de cima, que eu já sei quem está falando isso na casa. Eu não aguento, só eu, pastor, não aguento. E essa geração, irmãos, insatisfeita, que nos cansa. A pessoa, ela manda uma mensagem: se você demorar 30 segundos para responder. Já começa a vir umas interrogaçõezinhas assim, né? Insatisfação. Certa vez eu fui visitar uma pessoa no hospital, estava indo visitar, quando Deus colocou no meu espírito assim: não visite essa pessoa. Eu falei: Deus, por que eu não vou visitar? Ele falou: não visite essa pessoa. Passou um tempo, ela saiu do hospital, encontrei ela na igreja. Falei: querida, como é que você está? Você está bem? Você recuperou bem? Eu falei assim: não, pastor, eu estou bem. E aí, como é que foi? Não, pastor, foi difícil, mas eu estou bem. Mas graças a Deus eu venci. E aí ela terminou a frase: olha, pastor, foi tudo bem, só teve uma coisa que eu não gostei. O que foi? Ela falou assim: o senhor não foi me visitar. Ela falou na minha frente.
Eu falei, olha, querida, eu realmente não fui te visitar, mas eu procurei pesquisar e verificar, e eu fiquei sabendo que algumas pessoas te visitaram, então fala para mim, porque a informação que me chegou é que te visitaram sim, e eu vou conferir isso. Eu falei, ninguém te visitou? Não, pastor, me visitaram. Eu falei, quem visitou você? Fulano, 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 fulano. Na hora que eu contei, irmão, chegaram umas 10 pessoas. Ela recebeu 10 visitas, mas estava insatisfeita por mais uma visita. E aí eu comecei a reparar na história daquela pessoa, e eu voltei um pouquinho, conheci a história dela. Aquela pessoa, irmãos, em 6 anos já tinha trocado 5 vezes de igreja, quase uma igreja por ano, porque a igreja nunca era boa o suficiente, o pastor nunca era bom o suficiente, aquela insatisfação dentro dela. E quantos de nós também estamos vivendo essa insatisfação? Maridos, não comparem suas esposas com outras esposas, se alegre pela esposa que Deus te deu, seja satisfeito com a esposa que Deus te deu. Eu sei que talvez ela não cozinha igual a tua mãe, eu sei disso, né? Olha lá. Eu sei que talvez ela não põe os botões na camisa que você mesmo vai ter que pôr, eu sei. Mas se você ficar olhando o que ela não tem, o que ela não faz, ao invés disso, comece a ser grato e seja satisfeito pelo aquilo que ela tem. Irmã, seja satisfeito com o teu marido. Uma vez uma irmã está no casal, ela falou assim, pastor, ela reclama, ela falou assim, pastor, esse meu esposo ele não olha para mim, ele não repara em mim. E ele falou assim, pastor, realmente eu sou assim meio avoado, eu não reparo muito nela, mas também, pastor, eu não reparo nas outras. Eu falei, irmã, não dá para ter o pacote completo, né? E às vezes a gente quer tudo aquilo lá, e às vezes não é. Às vezes o maridão não vai ser aquele cara romântico, tudo melosão assim, igual os coreanos lá no dorama, sabe aquelas coisas? Às vezes não vai ter aquela barriga de tanquinho, né? Não vai passar batom também não, né? Porque eles passam batom, você sabe que eles passam, né? Um brilho, né? Talvez não vai ter isso, mas se ele tem outras características, ele é fiel, ele te ama, ele é trabalhador. Filhos que estão aqui, sejam mais gratos pelos pais, sejam mais suficientes, gratos, satisfeitos com os filhos que Deus tem te dado, chefes com seus funcionários. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Você pode dar glória a Deus? Quantos estão entendendo, diga amém. Irmãos, nosso Deus, Ele é sábio na sua provisão na nossa vida, e se Ele for nos dar algo que vai alimentar esse espírito de insatisfação, Ele sabe o que Ele deve dar para nós. Olhe para cá um pouquinho. E eu disse que muitos de nós estamos aqui cansados, que não estamos mais aguentando nossas casas e pessoas tão perto de nós que nos cobram, que nos cobram, que nos cobram. Mas deixa eu falar de algo. Muitos de nós também estamos tão cansados, sabe de quem nós temos tão cobrado tanto? De nós mesmos. Deixa eu perguntar para você, você é satisfeito com você? Vou perguntar, você está satisfeito com você? Você está em paz com você? Com a sua história, com quem você é? A maioria de nós não estamos. A maioria de nós nunca demos parabéns para nós mesmos. Você já deu parabéns para você? Você já disse, eu estou de parabéns, eu fiz algo muito bom hoje. Há um tempo atrás, uma pessoa me procurou e falou assim, pastor, eu estou orando pelo senhor. Eu falei, qual é o motivo da oração? Ela falou, eu vejo que o senhor faz muitas coisas, e geralmente pessoas que têm muitas tarefas se cobram demais, e eu estou orando para o senhor, pastor, para que o senhor tenha aquela sensação de missão cumprida. E aquilo mexeu comigo, porque eu nunca tinha ouvido isso, eu nunca tinha lido isso em algum livro, foi algo totalmente diferente. Eu nunca falei, espera, irmã, fala, o que é isso? Não, pastor, sabe, eu amo tanto o senhor, pastor, eu oro tanto, sabe, que eu quero que o senhor olhe para as coisas que o senhor faz e diga, missão cumprida. E deixa eu perguntar, você tem tido essa sensação de missão cumprida? Talvez alguns aqui nunca tiveram essa sensação de missão cumprida, essa sensação de estar feliz e alegre, contente com quem você é. Sim, temos falhas, temos, mas como que nós podemos ter essa sensação de missão cumprida? Quando terminar o seu dia, olhe para aquilo que errou. Se você errou, perdoe você mesmo. Puxa vida, olha, hoje eu fiquei irritado, eu gritei com a minha esposa, não devia ter gritado, mas eu me perdoo, eu vou me policiar mais, eu vou pedir perdão para ela e vou tentar melhorar. Mas é impossível que num único dia você tenha feito tudo errado você não fez.
Algumas coisas você fez de bom, sim, e parabenize você. Parabenize por aquela conta que você pagou. Porque quantas vezes você ficou se cobrando porque você tinha o dinheiro para pagar a conta, mas esqueceu de pagar, pagou no outro dia, pagou com juros, e falou assim, mas nenhuma conta eu não pago direito. E na hora que você não paga as contas direito, você se cobra, você se acha um lixo, você acha que não faz nada errado, mas no dia que você paga direito, por que você não dá um parabéns para você? Dê parabéns para você naquele dia que você terminar o seu dia. E lá no seu trabalho, a tua vontade era de chutar o balde, de largar tudo e falar tudo para o teu chefe, mas o Espírito Santo veio, te deu controle do teu temperamento, você teve domínio próprio, e você terminou aquele dia e falou assim, glória a Deus, Deus me deu a força, e eu me controlei naquela situação. E a minha oração é que você possa também ter dentro do seu coração esse sentimento, essa sensação de missão cumprida. Seja mais satisfeito com você mesmo, elogie mais você mesmo, pega mais leve com você, perdoe você mais, e deixe o Senhor prover o melhor na sua vida. Diga glória a Deus. E a última, irmãos, característica da provisão de Deus é que quando nós olhamos essa história, Isaac indo ali para ser sacrificado, tipifica o nosso Senhor Jesus Cristo. Só que Abraão não sacrificou Isaac, mas o nosso Pai, o nosso Deus, sacrificou Jesus em nosso lugar. Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho porque ele amava a Deus, e Deus realmente merece todo o sacrifício. Mas Jesus morreu por todos aqueles que merecem e aqueles que não merecem. Jesus morreu por todo tipo de pessoa. E quando nós olhamos isso, então chegamos à última característica da provisão de Deus. E sabe qual é, a igreja? Que a provisão maior de Deus na nossa vida não é algo, não é alguma coisa. A maior provisão de Deus na nossa vida é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Levante a sua mão, diga comigo assim, diga assim, Jesus é a maior provisão de Deus na minha vida. Todos nós, irmãos, tínhamos um problema chamado pecado, um destino chamado inferno, e nós tínhamos esse problema para resolver, mas nós não podíamos resolver por nós mesmos. Mas Jesus providenciou a solução do nosso problema, e esta solução chama-se o Senhor Jesus. E preste atenção nisso, quando Jesus te encher, Ele te encher, eu posso ouvir glória a Deus, Ele for enchendo a sua vida, e quando Ele perceber que Ele é o único, Ele é o maior de todas as coisas, Salmos 37:4 vai ser cumprido na sua vida, que diz, encha-se do Senhor, deleita-se nele, deixa Ele encher toda a sua vida, e Ele concederá os desejos do seu coração. Ele vai suprir toda outra e qualquer necessidade, quando Ele for a maior provisão da sua vida. Levante as suas mãos agora, e somente seja cheio de Jesus, somente adore a Jesus, a glorifica em nome de Jesus.